O milionário conservador descobre o segredo chocante da imigrante negra que ele acolheu. A cidade pulsava, cheia de gente, barulho e a imensidão de uma política à flor da pele. Eduardo, um político nacionalista conservador, era uma figura imponente, carregada de carisma e uma aura que misturava admiração e medo. Seus discursos fortes ecoavam nas praças, prometendo uma nação mais unida, mais forte. Mas uma noite, tudo mudaria. Ele a encontrou em um beco escuro. Sofia, uma jovem imigrante negra, estava sozinha, abandonada em meio às sombras. Seus olhos, embora cansados, tinham uma centelha de vida, de luta. Eduardo, sentindo seu coração amolecer diante daquela cena, decidiu simplesmente levá-la para casa. A história da jovem seria um trampolim perfeito para sua imagem pública. Uma narrativa inspiradora que encantaria seus eleitores. No entanto, conforme os dias passavam, Eduardo começou a perceber que havia muito mais por trás daquela garota frágil. A fragilidade se escondia. Uma noite, enquanto Sofia dormia, ele encontrou um velho broche no seu bolso. O símbolo parecia o mesmo que havia sido usado por um dissidente político que tentou desafiar seu poder anos atrás. Alguém que Eduardo preferia esquecer. A verdade começou a se revelar, devagar, como uma neblina que se dissipa. Sofia era filha daquele dissidente. Eduardo sentiu um frio na espinha. O mundo, que antes parecia claro, agora estava envolto em sombras. Como ele poderia proteger sua imagem se o passado dela ameaçava tudo o que construíra? O sentido de urgência apressava seu coração. Sofia, com seu ar desconfiado, tinha segredos que ele não conhecia, e suas próprias convicções começaram a estremecer. A mídia, sempre a espreitar, começou a farejar a história. Boatos se espalhavam, e a cidade murmurava. Aquele laço que era para ser uma simples jogada de marketing, agora se tornava um campo de batalha emocional. Eduardo se via dividido. De um lado, seu desejo de manter a imagem perfeita de Landa. Enquanto as investigações ganhavam força, rivalidades políticas emergiam. Seu maior adversário aguardava a oportunidade de usar Sofia como arma contra ele. Precisamos expor a verdade, pensou. Mas que verdade? Em meio ao caos, os dois começaram a criar um laço inesperado. A fragilidade dela e a determinação dele se misturavam, eletrizando o ar. Eduardo olhou para Sofia e viu não apenas um símbolo, mas uma alma que lutava contra as marés da vida. Mas a batalha ainda estava longe de terminar. A verdade sobre o passado de Sofia era muito mais complicada e perigosa do que ele imaginara. Seria necessário confrontar não apenas o mundo lá fora, mas também as sombras que habitavam seu próprio coração. O que aconteceria quando o segredo finalmente viesse à tona? O medo apertava seu peito, mas havia uma chama de esperança. Como tudo isso terminaria? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo?
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! A tensão pairava no ar, como uma nuvem prestes a despencar. Eduardo olhou para Sofia, seu coração batendo descompassado. Os sussurros da cidade se tornavam cada vez mais intensos, cada vez mais insuportáveis. Ele sabia que precisava tomar uma decisão, mas algo o prendia. A fragilidade dela havia se tornado um refúgio para ele. Mas à medida que a pressão aumentava, a verdade parecia estar prestes a explodir. Foi então que tudo aconteceu. Um grupo de repórteres cercou sua casa, as câmeras piscando como luzes de uma prisão. Eduardo sentiu a adrenalina subir ao notar que um dos jornalistas havia encontrado uma foto antiga do pai de Sofia em um arquivo. A imagem mostrava o homem como líder de uma revolucionária organização clandestina. E as acusações de traição e corrupção reverberavam através da mídia. O nome dele, aquele que Eduardo tentava esquecer, de repente, tomou forma em um desfile de manchetes sensacionalistas. Veja só, a filha do traidor! O grito de um repórter cortou o ar. Eduardo congelou. O que ele se esforçava para proteger agora pairava sobre eles como uma espada sobre uma celebridade em queda livre. Olhando para Sofia, ele viu a luz de esperança em seus olhos se apagar. Um desespero profundo tomando conta. Por favor, não! Ela implorou sua voz, um sussurro quebrado. Diante dos holofotes, Eduardo tomou uma decisão impulsiva. Saiam! Deixem-nos em paz! Ele ergueu a voz, mas em vez de afastar os repórteres, apenas atraiu mais atenção. E quando pensou que a situação não poderia piorar, um grito cortante ecoou pela noite. São eles! Eles estão aqui! A multidão se aglomerou e tudo se descontrolou. Sofia, de repente, ficou diante dele, seus olhos estelhando uma mistura de medo e raiva. Foi então que, em meio ao tumulto, alguém lançou uma bomba de fumaça, mergulhando tudo em um turbilhão de pânico. Faces se distorceram, gritos se misturaram, e no meio da confusão, Eduardo a perdeu de vista. Ele se lançou em direção à fumaça, seu coração batendo forte, cada grito o puxando mais para frente. Mas ao encontrá-la, a cena paralisou seu mundo. Sofia estava caída, inerte, um homem com uma arma em punho ao seu lado. A imagem era surreal. Não! Eduardo gritou, correndo para ela. Ele se jogou sobre o corpo dela. O cheiro de pólvora e pânico o envolveu como um manto usurpador. Mas quando ele a segurou, em vez de um corpo frágil, sentiu um peso, uma firmeza que parecia fora do lugar. Sofia, antes a jovem imigrante vulnerável, agora revelava um olhar feroz, um semblante que ele nunca havia reconhecido. Eduardo! Não é o que parece. Suas palavras escaparam entre os dentes, uma mistura de fragilidade e força. Ele a encarou, confuso e atordoado. O que você... A expressão dela mudou, um brilho de determinação iluminou seu olhar. Eu sou mais do que você pensa, e é hora de você saber a verdade sobre nós dois. As palavras dela eram como facas cortando sua compreensão daquilo que ele achava que sabia. Eduardo sentiu o chão se abrir debaixo de seus pés. A luta não era apenas dela ou dele, era deles dois. No meio da confusão, o tempo pareceu parar. O que estava prestes a ser revelado mudaria não apenas a vida dos dois, mas também o destino daquela cidade. Eduardo tremia, o rosto de Sofia ainda mais próximo.
O que você está dizendo, Sofia? Ele quase sussurrou. A realidade se despedaçando ao seu redor. E ali, cercados pela fumaça e gritos, um novo mistério começou a se desenrolar. A revelação era mais aterradora do que qualquer um poderia imaginar. Como tudo isso se encaixava? Por que ela estava envolvida neste mundo? A resposta estava prestes a explodir como um fogo de artifício, mas um fogo que poderia consumir tudo ao redor deles. Eduardo estava paralisado, o olhar fixo em Sofia. O caos ao redor deles parecia um eco distante. Ela tinha algo a dizer, e ele sentia que isso ia além de tudo o que imaginara. O mundo que já estava em frangalhos agora se despedaçava ainda mais. A verdade sobre nós dois? Ele sussurrou confuso. Sofia respirou fundo, os olhos brilhando com uma intensidade desconhecida. Eduardo, eu não sou apenas filha de um dissidente. Eu sou parte de um movimento. O mesmo movimento que tenta expor a corrupção que está no seu governo. Sua voz era firme, mas suas mãos tremiam. O peso da realidade estava prestes a desmoronar sobre ele. Como assim? O que você está dizendo? As palavras saíram quase como um grito, mas foram abafadas pelo ruído da multidão. Ele se sentia perdido, desmoronando sob a revelação. Um instante de silêncio pairou entre eles, e antes que ele pudesse processar tudo, um grito cortou o ar. Olhem! É ela! É a filha do traidor! A multidão começou a se agitar de novo, e com isso, a realidade da situação mais uma vez o envolveu como uma armadilha. Eduardo parou, olhando para os repórteres e suas câmeras, a raiva e o medo se misturando em seu coração. Sofia, precisamos sair daqui! Mas antes que pudessem se mover, um barulho ensurdecedor de tiros ecoou. Tudo aconteceu em um piscar de olhos. Eduardo virou-se, instintivamente se colocando à frente de Sofia. O pânico tomou conta. O cheiro de fumaça se intensificou, e os gritos se transformaram em uma sinfonia caótica de desespero. Havia alguém atirando, e a certeza de que a vida deles estava em perigo tornou-se aterradora. Tiro após tiro, ele empurrou Sofia atrás de um carro. Fique aqui, eu vou encontrar uma saída. Mas a expressão dela o paralisou. Eduardo, não! O que você não entende é que eu sou uma peça nesse jogo. Eles estão caçando você e eu sou a isca. Estou aqui para colocar tudo isso a limpo. O desespero e a determinação nas palavras dela lamparearam a mente dele. No entanto, em uma fração de segundo, tudo mudaria. A verdade sobre o passado de Sofia estava prestes a ser revelada. Um homem corpulento e mascarado surgiu entre a fumaça, apontando a arma para eles. Sofia, o que você fez? Ele rugiu, e as palavras dele cortaram o ar como lâminas. Eduardo engoliu em seco. Essa voz, ele a reconhecia. Fábio! O nome saiu de seus lábios, um eco de lembranças. O ex-assessor do pai de Sofia. Alguém que havia desaparecido durante os confrontos políticos. A traição gritava entre os dois. Você nunca deveria ter voltado, gritou Fábio, os olhos cheios de fúria. Isso não é mais sobre você, Sofia. Isso é sobre o que nós perdemos. Você está, de alguma forma, de volta à vida, e eu não vou deixar que você atrapalhe o nosso plano. Cada palavra dele era como um golpe. O que ele queria dizer?
O que Fábio sabia que nem eles entendiam. Enquanto os ecos da realidade batiam com força nos ouvidos de Eduardo, a consciência de que a vida de Sofia estava interligada a um jogo muito maior se tornou um golpe devastador. Fábio se vira para ele, os olhos cheios de desprezo. E você, Eduardo? Acabou de se colocar no fogo. Você não é o que pensa que é. Nesse momento, uma reviravolta chocante atravessou o ar, e Eduardo sentiu que tudo em sua vida tinha mudado. O que determinado ele a confiar em Sofia? Havia algo mais profundo, um segredo compartilhado que ele não conseguia entender. A multidão ao redor deles não era apenas espectadora, era parte de uma trama que os ultrapassava. Sofia! Ele gritou, a urgência nas palavras afiadas. O que está acontecendo? Ela virou-se para ele, os olhos vistos agora como uma tempestade. Eu só queria proteger você. Mas o que isso realmente significava? O passado, as mentiras, tudo o que ele conhecia estava prestes a desmoronar em um instante. O que Eduardo faria agora? E o que Fábio realmente queria? Não havia como voltar atrás. O futuro deles estava prestes a ser reescrito em meio ao caos, e ele sabia que não poderia fugir do que estava por vir. Eduardo estava paralisado, o olhar fixo em Sofia. O caos ao redor deles parecia um eco distante. Ela tinha algo a dizer, e ele sentia que isso ia além de tudo o que imaginara. O mundo, que já estava em frangalhos, agora se despedaçava ainda mais. A verdade sobre nós dois! Ele sussurrou, confuso. Sofia respirou fundo, os olhos brilhando com uma intensidade desconhecida. Eduardo, eu não sou apenas filha de um dissidente. Eu sou parte de um movimento. O mesmo movimento que tenta expor a corrupção que está no seu governo. Sua voz era firme, mas suas mãos tremiam. O peso da realidade estava prestes a desmoronar sobre ele. Como assim? O que você está dizendo? As palavras saíram quase como um grito, mas foram abafadas pelo ruído da multidão. Ele se sentia perdido, desmoronando sob a revelação. Um instante de silêncio pairou entre eles. E antes que ele pudesse processar tudo, um grito cortou o ar. Olhem, é ela, é a filha do traidor. A multidão começou a se agitar de novo. E com isso, a realidade da situação mais uma vez o envolveu como uma armadilha. Eduardo parou, olhando para os repórteres e suas câmeras, a raiva e o medo se misturando em seu coração. Sofia, precisamos sair daqui. Mas antes que pudessem se mover, um barulho ensurdecedor de tiros ecoou. Tudo aconteceu em um piscar de olhos. Eduardo virou-se, instintivamente se colocando à frente de Sofia. O pânico tomou conta, o cheiro de fumaça se intensificou e os gritos se transformaram em uma sinfonia caótica de desespero. Havia alguém atirando e a certeza de que a vida deles estava em perigo tornou-se aterradora. Tiro após tiro, ele empurrou Sofia atrás de um carro. Fique aqui, eu vou encontrar uma saída. Mas a expressão dela o paralisou. Eduardo, não. O que você não entende é que eu sou uma peça nesse jogo. Eles estão caçando você e eu sou a isca. Estou aqui para colocar tudo isso a limpo. O desespero e a determinação nas palavras dela lamparearam a mente dele. Mas o que ele não sabia era que Sofia guardava ainda mais segredos. No calor do momento, um novo tipo de pânico se instalou na mente dela. Eduardo, você precisa saber, tudo o que eu fiz foi por causa de um pacto. Eu não sou só uma ativista. Eu sou a filha do homem que queria destruir o seu pai. O homem que você sempre invejou e odeia. Ele é meu pai. O peso da revelação caiu como uma bomba. Ele a encarou,
os olhos arregalados, mal acreditando no que ouvia. O quê? Isso não pode ser verdade! A mente dele girava, conectando todos os pontos que antes pareciam separados. Aquela relação de proteção, a amizade que se formara, tudo agora estava em risco. A multidão em torno deles se tornava cada vez mais hostil, o caos crescendo. Fábio, que antes parecia um inimigo claro, erguia a arma e rugiu. Você não deveria ter trazido ela de volta. Sua traição começa agora mesmo. O olhar de Eduardo se fixou em Fábio, e um fio de raiva percorreu seu corpo. Mas antes que algo pudesse acontecer, uma explosão repentina cortou o ar frio da noite. Um carro do lado oposto da rua foi abatido, e o som do metal se despedaçava penetrou no surto de adrenalina. Uma cortina de fogo irrompeu, separando Eduardo de Sofia. Ele tentou gritar, mas o rugido da explosão abafou sua voz. A fumaça densa os envolveu, e a multidão ficou em estado de choque, correndo em todas as direções. Eduardo finalmente conseguiu ver um pouco através da fumaça. Ele havia perdido de vista Sofia na confusão. O coração batia acelerado enquanto ele tentava encontrar uma saída. Suas mãos tremendo. Sofia! Ele gritou, o eco da explosão ainda ressoando em seus ouvidos. Sofia, onde você está? Mas não havia resposta. E naquele momento de desespero, a verdade de Sofia começou a se desenrolar em sua mente. A traição dela parecia ainda mais profunda do que ele imaginava. O pacto, o segredo, tudo que a cercava, iluminava uma escuridão que Eduardo nunca quis ver. Em meio à fumaça, a multidão se dispersava, mas uma figura apareceu, uma mulher alta com um olhar penetrante. Você, Eduardo! Ela gritou, identificando-se. Sou eu, Letícia! E você não sabe o que Sofia realmente fez? Você precisa saber a verdade. Cada palavra dela era um golpe a mais em seu coração. A última coisa que Eduardo queria era mais segredos. Mas naquele instante, a única certeza que ele tinha era que algo muito maior estava em jogo. E Sofia não era a única que escondia verdades. Ele estava prestes a descobrir que as conexões entre eles poderiam ser do mais trágico ao mais poderoso, mudando tudo o que conhecia. Ele sentiu a adrenalina pulsando. O que Letícia estava prestes a dizer tinha o potencial de destruir o que restava de sua vida. E com aquela revelação, tudo poderia mudar para sempre. Aquela situação estava prestes a explodir. Letícia, a mulher alta que... Eduardo, ouça! Sofia, ela não é apenas uma ativista, ela é uma peça crucial em um plano muito maior. As palavras dela soaram como um trovão em sua mente confusa. O que ela estava dizendo? O que mais ele não sabia? Eduardo estava prestes a perguntar, mas uma nova explosão irrompeu ao fundo, interrompendo o seu pensamento. O chão tremeu sob seus pés, e a fumaça se intensificou, quase como um monstro faminto tentando engolir tudo. Precisamos nos mover! Gritou Letícia, puxando-o pelo braço, mas ele hesitou. O que você quer dizer com um plano maior? Não posso explicar agora, mas você precisa acreditar em mim. Os olhos dela estavam desesperados. Eduardo franziu a testa, sentindo sua confiança afundar. O eco dos gritos e tiros continuava, mas as palavras de Letícia ressoavam em sua mente. Eu só queria que tudo acabasse, disse ela, quase para si mesma. Mas antes que ele pudesse questioná-la mais, uma figura familiar surgiu na multidão que fugia. Era Sofia, e seu olhar estava fixo em Eduardo, cheio de uma intensidade que o deixou paralisado. Eduardo! Ela gritou, o rosto pálido. Você não pode confiar nela!
Foi então que uma revelação chocante cortou o ar como uma faca. Você se lembrou de mim, não é, Eduardo? A voz de Fábio cortou a confusão ao seu redor. O ex-assessor do pai de Sofia se aproximou, com a arma ainda em punho. Mas havia algo de diferente em sua postura. Como você não percebeu que tudo isso é parte do mesmo jogo? Tivemos que te proteger, mas você não estava pronto para a verdade. Uma onda de desespero inundou o corpo de Eduardo. Proteger de quê? O que você está dizendo? A ansiedade tomou conta de sua voz. O som da fumaça e dos gritos parecia distante, enquanto ele tentava juntar as peças. Fábio sorriu, mas não havia alegria nos olhos dele. Você realmente achou que era só uma imigrante simples? Sofia é mais do que isso. Ela foi criada para ser a líder de um movimento que quer acabar com a corrupção que assola o seu governo. E agora ela está aqui, com você, jogando seu jogo. Sofia lançou um olhar penetrante para Fábio, um misto de fúria e dor. Você não tem ideia do que está falando. Eu não pedi por isso. Eu só queria ter uma vida normal. Ela olhou para Eduardo e, por um momento, toda a tensão da situação se tornou um só em um olhar. Sua dor refletia a dele. Ele estava perdido. O que você quer dizer com isso, Sofia? O que você tem a ver com tudo isso? A confusão em sua cabeça se solidificava em terror. O chão sob seus pés poderia ruir a qualquer momento. Eduardo, o que Fábio está dizendo é verdade em partes, mas ele não conta a história completa. Eu fui protegida, sim, mas também escolhi esse caminho. Você precisa entender que eu não sou apenas filha do dissidente. Eu sou a herdeira de um legado de revolução que você sempre combateu. As palavras dela eram como veneno. E a verdade começou a moldar uma nova imagem em sua mente. Mas antes que ele pudesse processar mais, um novo eco de tiros cortou o ar. As balas voavam perto demais, e Eduardo girou instintivamente na direção do som. Mas Sofia foi mais rápida. Com uma determinação feroz, ela se posicionou entre ele e o perigo. Não, não! Fica atrás de mim! A imagem dela protegia o que ficou. Mas nesse instante crucial, tudo ficou claro. A batalha não era apenas deles. Era um jogo de poder, onde todos estavam manipulados por forças que se entrelaçavam de maneira implacável. E quando a fumaça começou a se dissipar, uma figura desconhecida se destacou das sombras. Uma mulher elegantemente vestida com um ar de autoridade. Chega! As palavras dela cortaram como uma lâmina afiada. E nesse instante, Eduardo soube que tudo o que acreditava estava prestes a desmoronar. Você tem dois lados em conflito, e vocês não têm ideia do que estão brincando. Ela disse, olhando diretamente para Sofia, e depois deslocando seu olhar para Eduardo, como se visse além de sua carne. Uma nova revelação estava prestes a emergir. Os dois estão em perigo, e o jogo agora se intensificará. Vocês precisam decidir de que lado estão. E com suas palavras ecoando, Eduardo sentiu um nó na garganta. O mundo em que ele havia acreditado estava em colapso. E a única certeza que tinha era que a verdadeira batalha apenas começava. Quem é você? Eduardo rosnou, semi-desesperado, enquanto a mulher dava um passo à frente, revelando algo que mudaria suas vidas para sempre. Aquela situação estava prestes a explodir. Letícia, a mulher alta que havia surgido da fumaça, olhava para Eduardo com um desespero palpável. Os olhos dela brilhavam,
como se em busca de um entendimento que parecesse impossível naquele caos. Eduardo, ouça! Sofia! Ela não é apenas uma ativista, ela é uma peça crucial em um plano muito maior. As palavras dela soaram como um trovão em sua mente confusa. O que ela estava dizendo? O que mais ele não sabia? Eduardo estava prestes a perguntar. Mas uma nova explosão irrompeu ao fundo, interrompendo seu pensamento. O chão tremeu sob seus pés e a fumaça se intensificou, quase como um monstro faminto tentando engolir tudo. Precisamos nos mover! Gritou Letícia, puxando-o pelo braço, mas ele hesitou. O que você quer dizer com um plano maior? Não posso explicar agora, mas você precisa acreditar em mim. Os olhos dela estavam desesperados. Eduardo franziu a testa, sentindo sua confiança afundar. O eco dos gritos e tiros continuava, mas as palavras de Letícia ressoavam em sua mente. Eu só queria que tudo acabasse, disse ela, quase para si mesma. Mas antes que ele pudesse questioná-la mais, uma figura familiar surgiu na multidão que fugia. Era Sofia, e seu olhar estava fixo em Eduardo, cheio de uma intensidade que o deixou paralisado. Eduardo! Ela gritou, o rosto pálido. Você não pode confiar nela. Foi então que uma revelação chocante cortou o ar como uma faca. Você se lembrou de mim, não é, Eduardo? A voz de Fábio cortou a confusão ao seu redor. O ex-assessor do pai de Sofia se aproximou, com a arma ainda em punho. Mas havia algo de diferente em sua postura. Como você não percebeu que tudo isso é parte do mesmo jogo? Tivemos que te proteger, mas você não estava pronto para a verdade. Uma onda de desespero inundou o corpo de Eduardo. Proteger de quê? O que você está dizendo? A ansiedade tomou conta de sua voz. O som da fumaça e dos gritos parecia distante, enquanto ele tentava juntar as peças. Fábio sorriu, mas não havia alegria nos olhos dele. Você realmente achou que era só uma imigrante simples? Sofia é mais do que isso. Ela foi criada para ser a líder de um movimento que quer acabar com a corrupção que assola o seu governo. E agora ela está aqui, com você, jogando o seu jogo. Sofia lançou um olhar penetrante para Fábio. Um misto de fúria e dor. Você não tem ideia do que está falando. Eu não pedi por isso. Eu só queria ter uma vida normal. Ela olhou para Eduardo e, por um momento, toda a tensão da situação se tornou um só em um olhar. Sua dor refletia a dele. Ele estava perdido. O que você quer dizer com isso, Sofia? O que você tem a ver com tudo isso? A confusão em sua cabeça se solidificava em terror. O chão sob seus pés poderia ruir a qualquer momento. Eduardo, o que Fábio está dizendo é verdade em partes, mas ele não conta a história completa. Eu fui protegida sim, mas também escolhi esse caminho. Você precisa entender que eu não sou apenas filha do dissidente. Eu sou a herdeira de um legado de revolução que você sempre combateu. As palavras dela eram como veneno, e a verdade começou a moldar uma nova imagem em sua mente. Mas antes que ele pudesse processar mais, um novo eco de tiros cortou o ar. As balas voavam perto demais, e Eduardo girou instintivamente na direção do som. A Sofia foi mais rápida. Com uma determinação feroz, ela se posicionou entre ele e o perigo. Não, fique atrás de mim. A imagem dela protegia o que ficou. Mas nesse instante crucial, tudo ficou claro. Não era apenas deles. Era um jogo de poder, onde todos estavam manipulados por forças que se entrelaçavam de maneira implacável. E quando a fumaça começou a se dissipar,
uma figura desconhecida se destacou das sombras. Uma mulher elegantemente vestida, com um ar de autoridade. Chega! As palavras dela cortaram como uma lâmina afiada, e neste instante, Eduardo soube que tudo o que acreditava estava prestes a desmoronar. Você tem dois lados em conflito, e vocês não têm ideia do que estão brincando, ela disse, olhando diretamente para Sofia, e depois deslocando seu olhar para Eduardo, como se visse além. Uma nova revelação estava prestes a emergir. Eu sou a mãe de Sofia. O impacto das palavras dela atingiu Eduardo como uma pancada. O mundo ao seu redor parecia girar em câmera lenta. Sofia congelou, seus olhos se alargando com a realidade que havia acabado de se manifestar. Eu vim para te avisar, Sofia. Eles estão vindo atrás de você, e eles não vão parar até que você seja eliminada. Eduardo estava atordoado. A confusão misturava-se a uma sensação de traição. O quê? Como isso é possível? Ele não sabia se deveria acreditar. A mulher que se apresentava agora como mãe de Sofia não era apenas uma figura no meio do caos. Ela seria a chave para tudo. Eu estou aqui para ficar no caminho de vocês, mas se não agirmos rápido, todos estaremos perdendo. Ela disse, um misto de preocupação e determinação em sua voz. A realidade do momento parecia escorregar entre seus dedos. O que essa mulher sabia? Qual era a conexão verdadeira entre ela e tudo o que aconteceu? Sofia estava paralisada, uma tempestade de emoções cruzando seu rosto. Mãe? Suas palavras eram um sussurro, quase inaudíveis. Mas o peso delas pairava no ar como uma sombra. Eduardo sentiu a urgência aumentar. O tempo se esgotava e a visão do perigo se tornava mais clara a cada segundo. Precisamos ir! Agora! Ele puxou Sofia, que ainda estava em estado de choque. Mas a mulher os interrompeu, seus olhos fixos na multidão que se aglomerava. Se vocês saírem agora, não terão como voltar. O que temos em nossas mãos é muito maior do que imaginam. E você, Eduardo, precisa decidir de que lado está realmente. Nesse momento, com os olhares dos dois perdidos entre a confusão e a revelação devastadora, Eduardo sentiu que tudo o que havia construído em sua vida estava prestes a ser fulminado por uma única pergunta. O que ele realmente estava disposto a sacrificar por Sofia e por aquilo em que a amava? Como tudo isso terminaria? Sofia abriu a boca para protestar, mas a mãe a interrompeu. Você não entende, minha filha. Eles estão atrás de você. Tudo isso é uma armadilha. O desespero na voz dela reverberava como um aviso que não poderia ser ignorado. A multidão ao redor deles parecia se agitar como uma tempestade prestes a se formar. Eduardo olhou para Sofia, tentando decifrar o que estava acontecendo. Sofia, o que sua mãe está dizendo? Seu coração batia pesado, a confusão transbordando. Você está envolvida em algo maior? Por quê? Os olhos de Sofia refletem dor. Eduardo, eu nunca quis isso para você. Eu só queria viver em paz. Ela avançou um passo, mas a mulher, sua mãe, a agarrou pelo braço, sua expressão mudando rapidamente de preocupação para um semblante duro. Você não sabe que a sua vida está em perigo. Se eles descobrirem, se você ficar aqui... A voz da mãe tremia, mas havia uma determinação inabalável atrás dela. Preciso que você ouça. Eles querem você de volta. Eles não vão parar até que você esteja morta. Oh! Caos ao redor aumentava. Gritos e sons de sirenes ecoavam à distância. Eduardo se virou, tentando buscar uma saída, mas a visão de um homem de terno escuro com uma máscara
aparecendo entre a fumaça, o fez parar. Era Fábio. A tensão explodiu como um barril de pólvora. Você não deveria ter voltado, Sofia, gritou, a arma na mão tremendo. Fábio, escute, não somos inimigos. Eduardo se colocou na frente de Sofia novamente, fazendo o possível para blindá-la. Mas Fábio sorriu de forma macabra. Você sinceramente acha que isso é sobre você? Você é só uma peça no tabuleiro. Foi então que o chão sob eles vibrou com um estrondo ensurdecedor. Uma explosão vinda de algum lugar próximo corroeu a estabilidade do momento, partes de uma parede desmoronando. A multidão em pânico começou a correr e uma onda de inadaptação e desespero tomou conta. Eduardo, vai! Gritou Sofia, mas ele hesitou. O tumulto era um labirinto de sombras e gritos. Ele sabia que não poderia deixá-la, mesmo que a adrenalina o empurrasse em outra direção. Antes que pudesse decidir, a mulher, a mãe de Sofia, puxou-o com força. Vamos! Agora! Esta não é a hora de discutir. Mas a verdade a esmagava como um peso insuportável. Ele olhou de volta para Sofia, seus olhos cheios de dor. A mulher a puxou para perto dela e uma nova chama de desespero surgiu dentro de Eduardo. Não! Ele gritou, correndo novamente em direção a elas, a fumaça o sufocando enquanto ele atravessava o caos. Foi quando, de repente, tudo estourou. Um rugido rasgou o ar quando Fábio disparou a arma. O tiro ecoou como um trovão e Eduardo viu a mãe de Sofia se jogando para o lado. Uma expressão de horror se espalhando por seu rosto. Não! Mãe! Sofia gritou, e o tempo parecia desacelerar. A mulher acertou o chão. O coração de Eduardo parou. Ele correu, a mente girando. Não, não, não! No instante em que ele alcançou Sofia, a mulher caiu, e um presente de morte flutuou no ar. Um tombo que poderia ter sido evitado. Mas antes que ele pudesse chegar mais perto, o verdadeiro horror se desdobrou. Uma segunda figura emergiu da fumaça, mais imponente, mais ameaçadora, um homem com um olhar familiar. Com uma voz ecoada de lembranças e sombras, ele disse: Parabéns, Eduardo. Você foi um ótimo peão nesse jogo de xadrez. Mas agora você realmente deve decidir de que lado está. Eduardo congelou, seus olhos se arregalando. Você? Como? A mente dele queimava. O homem era seu próprio pai, o político que havia moldado sua vida com promessas de sucesso. Agora, como uma figura de pesadelo, se revelava. Você sabe a verdade, não sabe? E agora, Sofia está no caminho. O universo ao redor dele desmoronou. A lealdade, as promessas, o amor, tudo havia se tornado uma miragem em uma tempestade de traição. Sofia, não! Ele gritou, enquanto os gritos da multidão se transformavam em uma sinfonia do fim. A confusão se misturava ao desespero e apenas uma verdade permaneceu. Não havia onde correr. Sofia olhou para o homem em choque. Pai? A palavra escapou de seus lábios como um sussurro carregado de dor. O desespero no rosto dela parecia quase palpável. Eduardo estava paralisado, uma tempestade de emoções se formando em seu peito. Ele mal conseguia processar o que acabara. E você, Sofia, está no centro de tudo isso. O legado da sua família é maior do que você imagina. Fábio, ainda com a arma em punho, olhou entre os dois. Se o pai do Eduardo realmente é quem ele diz ser, a situação se complicou muito. Nesse instante, outra explosão ecoou e o chão tremeu sob os pés deles.
O caos ao redor parecia uma orquestra de desespero, mas dentro daquela tempestade de gritos e fumaça, uma verdade muito mais sombria estava prestes a se revelar. A mãe de Sofia, tentando se levantar, estava ferida, mas cada movimento dela era uma batalha contra a dor. Eduardo, você precisa entender. Tinha que te proteger de tudo isso. Ela conseguiu murmurar entre os gemidos, seu rosto pálido, iluminado pelas chamas ao redor. Eu sabia que seu pai precisava ser detido. Detido? Eduardo gritou diante da revelação que fazia sua cabeça girar. Detido de que forma? Você está falando de traição, de herança. Sofia estava desesperada, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eduardo, eu nunca quis isso. Eu só queria te proteger. E agora? O pai de Eduardo deu um passo à frente, os olhos brilhando com um fanatismo que Eduardo nunca havia visto antes. Você realmente acredita que esse amor é real? Sofia é a chave para o nosso futuro, e você está apenas atrapalhando o nosso plano. Foi quando Fábio, em um ato impensado, disparou para o alto numa tentativa de desviar a atenção. Parem, não é assim que resolvemos isso. Então, um tiro disparou, e em meio à confusão, deu-se o que Eduardo nunca poderia imaginar. A bala, em vez de atingir o alvo que Fábio pretendia, acertou a mãe de Sofia na lateral. O silêncio caiu sobre eles, e tudo o que Eduardo ouviu foi o som do corpo dela caindo ao chão, como uma marionete com as cordas cortadas. Mão! Sofia gritou, correndo até ela, o desespero consumindo seu ser. A cena era um pesadelo. Eduardo estava paralisado. Uma preocupação crescente ecoando em sua mente. O tumulto ao redor se tornava um borrão de gritos e caos, enquanto a verdade começava a se despedaçar. Por que você fez isso? O pânico na voz de Sofia cortou o ar. Porque é o que eu precisava fazer. Fábio gritou de volta, desesperado por explicar. Mas as palavras dele foram perdidas em meio à comoção. Tudo parecia tão opressivo, tão volátil. E então, em um giro do destino, uma nova figura se destacou entre a fumaça. Era uma mulher estranha, com um olhar de intensa determinação. Ela segurava um dispositivo que brilhava como uma arma, mas tinha um formato totalmente diferente. Ela pode acabar com tudo isso, a mulher gritou, suas palavras pairando no ar como sinais sinistros. A verdade não pode ser enterrada. Eduardo olhou para Sofia, e as emoções pagaram um preço alto mesmo entre eles. O olhar dela refletia uma mistura de dor e raiva. Você não entende, Eduardo. Esse é o meu legado, e agora pode ser o seu também. O que você decidir pode mudar tudo. Um nó se formou na garganta dele. A mulher levantou o dispositivo e tudo aconteceu em um segundo. Um brilho intenso ofuscou os olhos de Eduardo. O céu pareceu se dividir. As luzes explodiram em cores brilhantes, ofuscando a realidade ao seu redor. E quando o brilho começou a se dissipar, Eduardo percebeu que tudo havia mudado. O mundo não era mais o mesmo. Os seres humanos ao redor dele estavam parados, em estados de choque, e quando a luz se apagou, a mulher olhou diretamente para ele. Agora você terá que decidir. De que lado você realmente está? Foi como se uma nova camada de realidade tivesse se descortinado. Sofia, Fábio, sua mãe no chão, tudo tinha uma nova narrativa. Algo se quebrara dentro de Eduardo, e com a realidade mudando ao seu redor,
Ele percebeu que as perguntas que ainda tinha seriam muito mais sombrias do que jamais imaginara. O quê? O que está acontecendo? A pergunta ficou ecoando, e no fundo, uma verdade muito mais cruel se desenrolava. Sofia olhou para o homem em choque. Pai? A palavra escapou de seus lábios como um sussurro carregado de dor. O desespero no rosto dela parecia quase palpável. Eduardo estava paralisado, uma tempestade de emoções se formando em seu peito. Ele mal conseguia processar o que acabara de ouvir. A figura que ele conhecera como pilar de sua vida se transformava agora em um símbolo de traição. Você não sabe o que acontece por trás das cortinas, o pai de Eduardo disse, um sorriso frio nos lábios. E você, Sofia, está no centro de tudo isso. O legado da sua família é maior do que você imagina. Fábio, ainda com a arma em punho, olhou entre os dois. Se o pai de Eduardo realmente é quem ele diz ser, a situação se complicou muito. Nesse instante, outra explosão ecoou e o chão tremeu sob os pés deles. O caos ao redor parecia uma orquestra de desespero. Mas dentro daquela tempestade de gritos e fumaça, uma verdade muito mais sombria estava prestes a se revelar. A mãe de Sofia, tentando se levantar, estava ferida, mas cada movimento dela era uma batalha contra a dor. Eduardo, você precisa entender. Tinha que te proteger de tudo isso. Ela conseguiu murmurar entre os gemidos, seu rosto pálido iluminado pelas chamas ao redor. Eu sabia que seu pai precisava ser detido. Detido? Eduardo gritou, diante da revelação que fazia sua cabeça girar. Detido de que forma? Você está falando de traição? De herança? Sofia estava desesperada, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eduardo, eu nunca quis isso. Eu só queria viver em paz. Ela avançou um passo, mas a mulher, sua mãe, a agarrou pelo braço, sua expressão mudando rapidamente de preocupação para um semblante duro. Você não sabe que a sua vida está em perigo. Se eles descobrirem, se você ficar aqui... A voz da mãe tremia, mas havia uma determinação inabalável atrás dela. Preciso que você ouça. Eles querem você de volta. Eles não vão parar até que você esteja morta. O caos ao redor aumentava. Gritos e sons de sirenes ecoavam à distância. Eduardo se virou, tentando buscar uma saída. Mas a visão de um homem de terno escuro, com uma máscara, aparecendo entre a fumaça, o fez parar. Era Fábio. A tensão explodiu como um barril de pólvora. Você não deveria ter voltado, Sofia, gritou, a arma na mão tremendo. Fábio, escute, não somos inimigos. Eduardo se colocou na frente de Sofia novamente, fazendo o possível para blindá-la. Mas Fábio sorriu de forma macabra. Você sinceramente acha que isso é sobre você? Você é só uma peça no tabuleiro. Foi então que o chão sob eles vibrou com um estrondo ensurdecedor. Uma explosão vinda de algum lugar próximo corroeu a estabilidade do momento. Partes de uma parede desmoronando. A multidão em pânico começou a correr, e uma onda de inadaptação e desespero tomou conta. Eduardo, vai! Gritou Sofia. Mas ele hesitou. O tumulto era um labirinto de sombras e gritos. Ele sabia que não poderia deixá-la, mesmo que a adrenalina o empurrasse em outra direção. Antes que pudesse decidir, a mulher, a mãe de Sofia, puxou-o com força. Vamos, agora! Esta não é a hora de discutir. Mas a verdade a esmagava como um peso insuportável. Ele olhou de volta para Sofia, seus olhos cheios de dor. A mulher a puxou para perto dela, e uma nova chama de desespero surgiu dentro de Eduardo. Não! Ele gritou, correndo novamente em direção a elas.
a fumaça o sufocando enquanto ele atravessava o caos. Foi quando, de repente, tudo estourou. Um rugido rasgou o ar quando Fábio disparou a arma. O tiro ecoou como um trovão, e Eduardo viu a mãe de Sofia se jogando para o lado, uma expressão de horror se espalhando por seu rosto. "Não, mãe!" Sofia gritou, e o tempo parecia desacelerar. A mulher acertou o chão. O coração de Eduardo parou. Ele correu, a mente girando. "Não! Não! Não!" No instante em que ele alcançou Sofia, a mulher caiu, e um presente de morte flutuou no ar. Um tombo que poderia ter sido evitado. Mas antes que ele pudesse chegar mais perto, o verdadeiro horror se desdobrou. Uma segunda figura emergiu da fumaça, mais imponente, mais ameaçadora, um homem com um olhar familiar. Com uma voz ecoada de lembranças e sombras, ele disse: "Parabéns, Eduardo. Você foi um ótimo peão nesse jogo de xadrez. Mas agora, você realmente deve decidir de que lado está." Eduardo congelou, seus olhos se arregalando. "Você? Como?" A mente dele queimava. O homem era seu próprio pai. O político que havia moldado sua vida com promessas de sucesso, agora, como uma figura de pesadelo, se revelava. "Você sabe a verdade, não sabe? E agora, Sofia está no caminho." O universo ao redor dele desmoronou. A lealdade, as promessas, o amor, tudo havia se tornado uma miragem, em uma tempestade de traição. "Sofia, não!" ele gritou, enquanto os gritos da multidão se transformavam em uma sinfonia do fim. A confusão se misturava ao desespero, e apenas uma verdade permaneceu: não havia onde correr. A presença do pai de Eduardo trouxe uma nova realidade. Um passado que estava enterrado, uma identidade que não era só uma máscara. "Você nunca fez parte disso, Eduardo. Sempre foi apenas uma peça em meu jogo." Cada palavra cortava como uma lâmina. Fábio, vendo a situação se descontrolar, fez um gesto de avanço. "Vamos nos afastar do fogo cruzado, Eduardo." Ele tentou intervir, mas a cena estava se tornando um turbilhão de confusão. Foi então que a mãe de Sofia, na última centelha de vida que lhe restava, levantou a mão como um último ato de defesa. "Pare! Você não sabe o que está fazendo." Mas o pai de Eduardo apenas sorriu, um sorriso que transparecia uma segurança inquietante. "Ah, minha querida, eu sei exatamente o que estou fazendo, e você não deve ter roubado minha filha." Então, uma bomba, um verdadeiro ataque de tal nível, sentiu-se como um eco sem fim. Sofia, em um grito desesperado, olhou para o pai dela, e uma explosão jogou a todos para trás, em um sopro de fumaça e terror. E enquanto o chão tremia sob seus pés, Eduardo viu a última imagem de sua vida ser apagada diante dele. Em meio ao caos, ele gritou, sem saber o que era real e o que era apenas uma ilusão devastadora: "Sofia, onde você está?" As sombras se tornaram uma barreira. O rugido do incêndio começou a gerar uma nova fumaça, e quando a poeira finalmente assentou, havia apenas silêncio. Uma presença invisível se alastrava, e a percepção do que havia sido revelado se apoderava de seu coração como um feitiço que não poderia ser quebrado. Sofia estava paralisada, os olhos fixos na figura familiar que deslizou entre a fumaça. O pai dela, um homem que até aquele momento era apenas uma sombra distante de seu passado, agora se tornava o epicentro de um caos que poderia destruir tudo. Eduardo sentia o coração apertar ao ver a dor e o medo no rosto de Sofia. Ele sabia que a verdade doía, mas naquele instante algo estava prestes a se romper.
Você não entende, Eduardo, gritou Sofia, a voz tremendo de emoção. Ele fez isso com a gente, comigo. O desespero reverberou através do espaço caótico. O pai de Eduardo sorriu, uma expressão que parecia mais uma máscara do que alegria. E você, meu filho? Sempre tão ingênuo. A verdade não é tão simples. Então, antes que pudesse compreender a profundidade do momento, uma explosão de luz cortou o ar. O som ensurdecedor reverberou, e tudo ao redor parecia se desvanecer em um borrão de fumaça, gritos e caos. Eduardo depois a viu de perto. A mulher que tinha revelado uma nova verdade. Era a mãe de Sofia, agora ferida, mas lutando para se manter de pé. Precisamos ir agora, ela gritou, puxando Sofia para mais perto, sua mão ensanguentada iluminada pelas chamas ao redor. Mas Eduardo não conseguia tirar os olhos do pai, a mistura de raiva e tristeza borbulhando dentro dele. Você não pode fazer isso. Essa não é a maneira. Ah, meu filho, a vida tem suas próprias regras. O homem avançou, a fúria dançando em seus olhos. Mas nesse momento crucial, Sofia tomou uma decisão. Com uma coragem que deixou Eduardo sem palavras, ela se posicionou entre o pai e ele. Eu não vou deixar ninguém te machucar, Eduardo. A tensão estava palpável. Todos estavam a segundos do precipício. O barulho da multidão se distanciava, mas a verdade começava a clarear. A vida que você conhecia não existe mais, Eduardo, disse Sofia. Quase como um sussurro, tendo feito essa escolha, ela olhou para a mãe, que parecia pronta para enfrentar o que fosse que viesse. Vamos acabar com isso de uma vez, a mulher falou, enquanto se preparava para o que quer que estivesse por vir. O olhar de determinação em seus olhos era contagiante. E então, a luz no rosto de cada um começou a se apagar. Com o estrondo da segunda explosão, Sofia, sua mãe e Eduardo foram empurrados para a frente. Sofia! Ele gritou, mas tudo ficou em silêncio súbito. E, de repente, tudo girou novamente. No meio da fumaça, Sofia viu o pai recuando. Sua arma não era mais uma ameaça, mas um símbolo do que os havia separado e o que precisava ser confrontado. No instante em que Eduardo tomou a mão de Sofia, tudo o que ele sonhara sobre poder e sucesso se desfez em um sopro. Estamos juntos nisso, ele declarou, a certeza preenchendo cada palavra. Nada vai nos separar nunca mais. Com um gesto rápido, Sofia olhou para a mãe e, sem hesitar, todas uniram suas forças. Era uma batalha não apenas entre eles, mas pelo futuro que desejavam construir. Os ecos da verdade se espalhavam, criando um novo caminho. A esperança começou a renascer enquanto o caos ao redor se desenrolava. A vida continua. E precisamos decidir que lado queremos estar, Sofia disse, a voz forte apesar de tudo. E enquanto juntos enfrentavam o que estava por vir, Eduardo percebeu que mesmo em meio ao desespero, a união deles poderia mudar tudo. E agora, leitores, é a sua vez de fazer parte dessa transformação. Você precisa se inscrever no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta jornada e como termina. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.
Os verdadeiros fãs fazem a diferença. E a sua participação é essencial.